Você não passa de uma vergonha para esta família. A voz de tia Constança rasgou o ar da sala de jantar como uma lâmina afiada, e Clara sentiu o mundo inteiro desabar sobre seus ombros. Não foi o grito em si que a destruiu. Foram anos de humilhações que finalmente encontraram suas palavras definitivas. O ar fugiu de seus pulmões, como se alguém tivesse socado seu peito. Seus dedos agarraram a borda da mesa de carvalho, não para se apoiar, mas para confirmar que aquilo era real, que ela ainda existia naquele espaço que por tanto tempo chamara de lar. O zumbido nos ouvidos era ensurdecedor, um som agudo e contínuo que abafava os risos maliciosos de suas primas, Helena e Beatriz, sentadas à mesa como juízas de um tribunal, onde ela já fora condenada antes mesmo de nascer. A sala de jantar da mansão Montoya sempre fora imponente. Lustres de cristal pendiam do teto ornamentado, refletindo a luz das velas sobre a prataria impecável. O aroma de carne assada e moio de vinho ainda pairava no ar, lembrando Clara de que ela nunca mais provaria daquela comida. Não como membro da família. Talvez nunca mais. Ela estava de pé, ao lado da mesa, como sempre estivera nos últimos 3 anos. Não sentada, nunca sentada. Seu lugar era ali, de pé, com o avental manchado e as mãos calejadas, segurando a bandeja de prata que acabara de deixar cair. O barulho do metal contra o chão de mármore ainda ecoava em sua mente. Uma única taça de cristal se despedaçara. Apenas uma. Mas para tia Constança, aquilo era a confirmação de tudo o que ela sempre dissera. Clara era inútil, desastrada, indigna do sobrenome que carregava. Olhe para você, continuou a tia, levantando-se lentamente de sua cadeira, os anéis de ouro brilhando em cada dedo como garras prontas para rasgar. 3 anos nesta casa, comendo nosso pão, vestindo trapos que minha generosidade lhe concede, e ainda assim consegue envergonhar esta família diante de nossos convidados. Clara manteve os olhos baixos. Aprendera da pior forma possível que olhar diretamente para a tia Constança era um ato de rebeldia imperdoável. Mas mesmo de olhos baixos, ela podia sentir os olhares. O senhor Rodrigues, comerciante rico que cortejava Helena, observava com um misto de pena e desprezo. A senhora Alvares, matrona da sociedade local, cobria a boca com o leque, mas seus olhos brilhavam com o prazer mórbido de quem testemunha uma tragédia alheia. Eram 12 pessoas à mesa, e cada uma delas se tornara algoz naquele momento. O coração de Clara batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Cada batida era uma pancada de vergonha. Cada respiração, um esforço consciente para não desmoronar ali mesmo. Seus joelhos tremiam sob a saia surrada, e ela apertou os dedos com tanta força que as unhas cravaram nas próprias palmas. A dor física era bem-vinda. Era algo tangível, algo que ela podia controlar quando tudo ao seu redor escapava de suas mãos. Não tenho palavras para me desculpar, tia, murmurou Clara, e sua própria voz soou distante, como se viesse de outra pessoa. Uma pessoa mais fraca, mais quebrada do que ela queria admitir ser. Desculpas? Tia Constança riu, um som seco e cruel que fez Clara encolher-se involuntariamente. Você acha que desculpas pagarão pelo cristal importado que acabou de destruir? Acha que desculpas apagarão a mancha que você representa para o nome Montoya? As palavras atingiram Clara como chicotadas invisíveis. Cada sílaba carregava anos de ressentimento acumulado, de ódio mal disfarçado que agora explodia sem freios. E a pior parte, a parte que fazia sua alma doer, como se estivesse sendo arrancada de dentro de seu corpo, era saber que tia Constança tinha razão. Ela era uma mancha. Desde o dia em que seus pais morreram naquele acidente de carruagem, 5 anos atrás, quando ela tinha apenas 15 anos,
Clara se tornara um fardo. A irmã mais nova de sua mãe, Constança, aceitara abrigá-la não por amor, mas por obrigação social. E Clara pagava por essa obrigação todos os dias. Mãe tem razão, intrometeu-se Helena, a prima mais velha, com aquele sorriso venenoso que ela reservava para os momentos em que podia afundar Clara ainda mais. Não sei por que ainda mantemos essa caridade. Qualquer outra pessoa teria encontrado um marido, um trabalho, algo. Mas Clara só sabe viver de esmolas. As palavras de Helena perfuraram mais fundo do que as da tia. Havia algo particularmente cruel na zombaria de alguém da mesma idade. Alguém que deveria entender, mas escolhia destruir. Clara lembrou-se de quando eram crianças, quando Helena ainda a tratava como prima, como amiga. Aquela menina morrera no mesmo dia em que os pais de Clara foram enterrados. No lugar dela, nascera essa criatura calculista que via em cada humilhação de Clara uma oportunidade de se elevar. Eu trabalho, Clara conseguiu dizer, e odiou o tremor em sua voz. Eu limpo, cozinho, cuido da casa. Como uma criada, berrou tia Constança, batendo a palma da mão na mesa com tanta força que as taças restantes tilintaram. Você se comporta como uma criada, porque é isso que você é. Não uma Montoya, não uma sobrinha, uma criada. E ainda por cima, uma criada incompetente. E silêncio que se seguiu foi pior do que os gritos. Clara podia ouvir sua própria respiração entrecortada. Podia sentir o suor frio escorrendo por suas costas. Podia perceber como suas mãos tremiam, incontrolavelmente. Ninguém a defendeu. Ninguém disse uma palavra em seu favor. O Sr. Rodrigues limpou a garganta, desconfortável, mas permaneceu calado. A Sra. Alvarez mexia no guardanapo, fingindo não perceber a cena. Até Beatriz, a prima mais nova que às vezes mostrava lampejos de piedade, mantinha os olhos fixos no prato. Foi nesse momento que Clara sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi dramático, não houve um som audível, mas ela sentiu. Era como se uma corda que a mantinha presa àquela casa, àquelas pessoas, àquela vida de submissão, finalmente se rompesse, e com ela foi embora o último resquício de esperança de que as coisas poderiam melhorar. Tire isso do meu pescoço agora, ordenou tia Constança, apontando para Clara com um dedo acusador. Esse relicário, de onde você tirou isso? A mão de Clara voou instintivamente para o pescoço, agarrando o pequeno medalhão de prata que pendia de uma corrente fina. Era a única coisa que restara de sua mãe. A única. Tudo mais. As joias, os vestidos, os livros, as lembranças, tia Constança confiscara, alegando que seriam vendidos para pagar as despesas de criá-la. Mas o relicário, Clara conseguira esconder. Era pequeno, simples, sem pedras preciosas. Não valia nada aos olhos de Constança. Mas para Clara, valia tudo. É meu, ela sussurrou. E pela primeira vez naquela noite, sua voz carregou algo além de medo. Carregou determinação. Foi de minha mãe. É meu. Nada aqui é seu, explodiu a tia, contornando a mesa com passos furiosos. Seus saltos repicavam no mármore como sentença de morte. Enquanto você viver sob meu teto, tudo que você tem pertence a mim. Me dê isso agora, ou juro por Deus que a jogo na rua esta noite mesmo. Clara recuou um passo, depois outro. Seus dedos apertavam o relicário com tanta força que a prata mordia sua pele. Ela podia sentir a forma familiar do medalhão, o pequeno fecho que guardava o retrato desbotado de seus pais. Ela não o abria há meses. O medo de que tia Constança o encontrasse era grande demais, mas sabia exatamente o que havia lá dentro. O rosto gentil de sua mãe, os olhos bondosos de seu pai. A prova de que um dia ela fora amada. Por favor, Clara implorou, e odiou-se por isso. Odiou como sua voz saía quebrada, patética. Odiou como as lágrimas finalmente escapavam, ardendo em suas bochechas.
É tudo o que tenho. Por favor, não tire isso de mim. Patético, murmurou Helena, revirando os olhos, chorando por um pedaço de metal velho. Se ela se importa tanto assim, disse Beatriz, surpreendentemente, e por um momento Clara sentiu um lampejo de esperança. Então talvez devêssemos leiloar. Tenho certeza de que alguém pagaria algo por isso. Até sucata tem preço. A esperança morreu tão rápido quanto nascera. Beatriz não estava defendendo Clara. Estava apenas encontrando uma maneira mais criativa de torturá-la. Brilhante ideia, concordou Helena, batendo palmas delicadamente. Poderíamos usar o dinheiro para comprar um cristal novo, um que Clara não quebrará. As risadas das primas ecoaram pela sala. Risadas agudas, falsas, calculadas para ferir. E feriram. Clara sentiu cada gargalhada como uma facada. Sentiu como se estivesse nua diante de todos, exposta em sua miséria, ridicularizada em sua dor. Os convidados permaneciam em silêncio, mas seus olhos diziam tudo. Pena, nojo, indiferença. Ninguém interviria. Para eles, Clara não passava de entretenimento, de um espetáculo grotesco que tornava seus próprios jantares mais interessantes. Tia Constança estava agora a poucos passos de distância. Clara podia sentir o perfume caro que ela usava. Podia ver as rugas de raiva ao redor de sua boca. A mão da tia se estendeu, agarrando a corrente do relicário com tanta força que Clara sentiu a prata cortar sua pele. Me dê, sibilou Constança, puxando. Clara puxou de volta. Não era uma escolha consciente. Era instinto. Era a última fagulha de dignidade que ainda ardia dentro dela. Suas mãos se fecharam sobre as de tia Constança, tentando afastá-las, tentando proteger aquilo que era sagrado. Não! Clara gritou, e sua própria voz a surpreendeu. Era rouca, desesperada, mas era alta. Você pode me tirar tudo. Pode me fazer trabalhar como escrava. Pode me humilhar. Pode me vestir de trapos. Mas isso você não vai tirar. O tapa veio antes que ela pudesse se defender. A mão de tia Constança atingiu seu rosto com tanta força que Clara cambaleou para o lado, batendo contra a parede. O gosto de sangue inundou sua boca. Sua visão escureceu por um momento. Seus ouvidos uniam, mas ela não soltou o relicário. Como ousa levantar a voz para mim? A voz de Constança tremeu de fúria. Como ousa me desafiar diante de meus convidados? Você, que não passa de lixo que eu recolhi da rua por pura bondade? Clara deslizou pela parede até o chão, suas pernas finalmente cedendo. A dor em seu rosto era lancinante, mas era pequena comparada à dor em seu peito. Ela abraçou os joelhos, escondendo o rosto, e pela primeira vez em 3 anos, permitiu-se chorar abertamente. Não eram lágrimas silenciosas e discretas. Eram soluços que sacudiam todo o seu corpo, gemidos de dor que ela não conseguia mais conter. Saia, disse tia Constança. Sua voz agora fria e definitiva. Saia da minha casa, agora. Clara ergueu os olhos, incrédula. Lágrimas embaçavam sua visão, mas ela podia ver o rosto de tia Constança. Não havia hesitação ali. Não havia dúvida. A decisão estava tomada. Tia, por favor, Clara soluçou. Eu não tenho para onde ir. Por favor, eu vou pedir desculpas. Vou trabalhar mais. Vou... Fora! Berrou Constança. Pegue seus trapos e desapareça da minha vista. Estou cansada de olhar para sua cara de fracassada. Cansada de te alimentar. Cansada de sua existência miserável manchando minha casa. Helena e Beatriz observavam com expressões de satisfação mal disfarçada. Os convidados desviavam os olhos, desconfortáveis, mas ninguém protestou. Ninguém disse, isso é cruel demais. Ninguém ofereceu abrigo. Clara estava sozinha, completamente, devastadoramente sozinha.
Ela se levantou lentamente. Cada movimento uma agonia. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia ficar de pé. Limpou o sangue do canto da boca com as costas da mão. E o relicário ainda pendia de seu pescoço, intacto. Pequena vitória. Vitória amarga. Vou pegar minhas coisas, ela murmurou. 5 minutos, disse Constança. Depois disso, mando os criados te jogarem na rua. Clara subiu as escadas cambaleando, agarrando-se ao corrimão para não cair. Cada degrau era uma montanha. Cada respiração uma batalha. Quando chegou ao pequeno quarto no sótão, seu quarto, se é que podia chamar aquilo de quarto, ela se permitiu 5 segundos de colapso total. Sentou-se na cama estreita, enterrou o rosto nas mãos e gritou. Um grito silencioso, abafado, que rasgou sua garganta mas não fez som. Um grito de tudo o que ela não pudera dizer lá embaixo. Depois, com mãos trêmulas, ela começou a juntar suas coisas. Não havia muito. 2 vestidos surrados, uma escova de cabelo quebrada, um par de meias remendadas, um chale que fora de sua mãe. E o relicário, sempre o relicário, colocou tudo em uma trouxa pequena e desceu. A chuva começara a cair lá fora. Ela podia ouvir o tamborilar contra as janelas. Perfeito. Até o céu conspirava contra ela. Quando passou pela sala de jantar, ninguém olhou. Era como se ela já não existisse. Como se nunca tivesse existido. A porta da frente estava aberta, e tia Constança estava ao lado dela, braços cruzados, esperando. Se eu a vir perto desta casa novamente, disse a tia quando Clara passou, vou chamar a polícia. Você não é mais minha sobrinha. Não é mais nada. Clara não respondeu. Não havia palavras. Ela saiu para a chuva e a porta se fechou atrás dela com um bater definitivo. O som ecoou na noite e Clara ficou ali, parada, deixando a chuva encharcar suas roupas, misturar-se com suas lágrimas. Ela não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha amigos. Tia Constança cuidara de isolá-la de qualquer relacionamento ao longo dos anos. Não tinha nada além da roupa do corpo, uma trouxa molhada e um relicário de prata. Mas ela tinha que andar. Tinha que se mover, porque ficar parada ali significava aceitar a derrota. Significava morrer naquele degrau. Então Clara começou a caminhar. A chuva caía mais forte agora, transformando as ruas em rios de lama. Seus sapatos gastos encharcaram em segundos. O frio penetrou seus ossos. Mas ela continuou andando. Não sabia há quanto tempo caminhava quando viu os portões, enormes, de ferro forjado, com brasões que ela não reconhecia. Além deles, uma mansão que fazia a casa dos Montoya parecer modesta. Luzes brilhavam nas janelas, prometendo calor, segurança, vida. Clara se agarrou aos portões, suas pernas finalmente cedendo. Caiu de joelhos na lama, ainda segurando as grades, e quando olhou para cima, viu um homem. Ele estava parado na entrada da mansão, sob um dossel que o protegia da chuva. Alto, vestido completamente de preto, com uma expressão que poderia ter sido esculpida em pedra. Seus olhos eram escuros e impenetráveis, e quando ele a viu, não houve compaixão neles. Apenas avaliação. Por favor, Clara conseguiu dizer, sua voz quase inaudível sob o barulho da chuva. Por favor, preciso de trabalho, de qualquer coisa. Sei cozinhar, limpar, costurar. Por favor. O homem desceu os degraus lentamente. Um criado correu atrás dele com um guarda-chuva, mas ele o dispensou com um gesto. Aproximou-se dos portões e observou Clara por um longo momento. Ela devia parecer patética, encharcada, coberta de lama, tremendo incontrolavelmente. Você está ferida, ele observou, apontando para o rosto de Clara, onde a marca do tapa de tia Constança
começava a roxear. Não importa, Clara murmurou. Só preciso de trabalho. Prometo que sou boa trabalhadora. Prometo que não vou decepcionar Vossa Graça. Duque, corrigiu ele, sem emoção. Sou o Duque Alejandro de Valcárcel. E você está em minha propriedade sem permissão. Clara sentiu o pânico apertar sua garganta. Ela invadira a propriedade de um duque. Ela seria presa. Ou pior, me perdoe, ela implorou. Eu não sabia, vou embora agora mesmo. Desculpe, desculpe. Mas quando tentou se levantar, suas pernas não obedeceram. Ela caiu novamente, e pela primeira vez viu algo se mover nos olhos do duque. Não era compaixão, era curiosidade. Como se ela fosse um enigma que ele não conseguia decifrar. Frederick, ele chamou, e o criado com o guarda-chuva apareceu imediatamente. Abra os portões. Leve esta mulher para os aposentos dos criados. Dê-lhe roupa seca e comida. Clara piscou, incrédula. Vossa Graça? Você disse que precisa de trabalho, disse o duque, sua voz tão fria quanto o vento. Estou precisando de uma criada discreta. Alguém que saiba quando ficar calada. Acha que consegue fazer isso? Sim, Clara respondeu imediatamente. Sim, Vossa Graça. Prometo. Então está decidido. Ele se virou para voltar à mansão, depois parou. Qual é seu nome? Clara. Clara Montoya. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e desapareceu na mansão. Frederick abriu os portões e ajudou Clara a se levantar. Suas pernas ainda tremiam, mas agora havia algo novo misturado ao medo e à exaustão. Esperança. Pequena, frágil, mas inegavelmente ali. Enquanto seguia Frederick pela trilha que levava à mansão, Clara apertou o relicário contra o peito. Ela sobrevivera à pior noite de sua vida. E talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Ela não sabia, naquele momento, o quão errada e o quão certa estava. Os primeiros dias na mansão Valcárcel passaram em uma névoa de dor e desorientação. Clara acordava antes do amanhecer, trabalhava até a noite e caía na cama estreita no quarto dos criados, tão exausta que nem sonhava. Não havia tempo para pensar, não havia espaço para sentir, e ela agradecia por isso. A mansão era vasta, 3 andares de mármore e veludo, jardins que se estendiam até onde os olhos podiam ver, estátuas de anjos e fontes que cantavam dia e noite. Mas apesar de toda a beleza, havia algo profundamente melancólico no lugar. Era como se a casa em si estivesse de luto. As cortinas eram sempre pesadas e fechadas, os espelhos cobertos com panos. Ninguém ria ali. Os outros criados, Frederick, a governanta Senhora Hortência, as donzelas Maria e Isabel, tratavam Clara com uma cortesia distante. Não eram cruéis, mas também não eram calorosos. Ela aprendeu rapidamente que havia regras não ditas naquela casa. Não fazer perguntas. Não olhar diretamente para o duque. Não mencionar a duquesa morta. Ah, a duquesa. Clara só soube da existência dela no 3º dia, quando estava polindo a prataria na cozinha e ouviu Maria e Isabel cochichando. 5 anos já, dizia Maria, suspirando. E ele ainda não tirou os retratos dela. Nem vai tirar, respondeu Isabel. Você viu como ele fica quando alguém menciona o nome dela? Congelado, como se seu coração tivesse morrido junto. Clara manteve os olhos no garfo que polia, mas seus ouvidos estavam completamente focados. Era linda, não era? Continuou Maria. Aqueles olhos azuis, aquele cabelo dourado, pareciam um conto de fadas. Até que ela morreu dando à luz, Isabel terminou amargamente. E o bebê também. Tudo por nada. Clara sentiu um aperto no peito. Então era isso. O duque era viúvo. E não apenas viúvo. Era um homem que perdera esposa e filho de uma só vez. Não era de admirar que a mansão parecesse um mausoléu. A nova criada está ouvindo, alertou Maria de repente, e Clara se encolheu, esperando uma repreensão. Mas Isabel apenas riu. Que ouça! Quanto antes ela entender como as coisas são aqui, melhor.
O Duque não quer companhia, Clara. Ele quer eficiência, quer silêncio, quer que o deixemos em paz com seus fantasmas. E era verdade. Nos primeiros dias, Clara via o Duque apenas de relance. Ele passava pelos corredores como uma sombra, sempre de preto, sempre sozinho. Não tomava café da manhã com ninguém. Não recebia visitas. Passava horas trancado em seu escritório ou cavalgando sozinho pela propriedade. Quando ela o via, ele não a reconhecia, ou fingia não reconhecer. Para ele, ela era apenas mais um corpo realizando tarefas. E Clara aceitava isso. Era melhor assim. Melhor ser invisível do que ser notada pelas razões erradas. Mas então, na segunda semana, tudo mudou. Clara estava no jardim de inverno, um espaço de vidro e ferro que abrigava plantas exóticas, regando as flores que começavam a murchar. Ninguém cuidava daquele jardim há anos, segundo Senhora Hortência. Era o lugar favorito da falecida duquesa. Desde sua morte, o duque proibira qualquer um de entrar ali. Mas as plantas estavam morrendo, e Clara não suportava ver vida definhando quando ela podia fazer algo a respeito. Então, sorrateiramente, durante os momentos em que tinha certeza de que o duque estava fora, ela começou a regar, podar, cuidar. As rosas começaram a florescer novamente. Os jasmins recuperaram seu perfume. A era que cobria as paredes de vidro ganhou um verde vibrante. E Clara sentia, pela primeira vez em semanas, uma pequena centelha de propósito. Ela estava criando vida em um lugar de morte. Estava trazendo beleza de volta. Foi no 10º dia que ele a encontrou. Clara estava ajoelhada no chão de pedra, plantando bulbos de tulipas. Suas mãos estavam sujas de terra, e ela cantarolava baixinho, uma canção que sua mãe costumava cantar. Não percebeu quando a porta de vidro se abriu. Não ouviu os passos se aproximando. — O que você está fazendo aqui? A voz do duque a fez pular. Os bulbos caíram de suas mãos. Ela se virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. E quando viu a expressão em seu rosto, todo o sangue fugiu do seu. Raiva. Pura e destilada raiva. — Vossa Graça, Clara gaguejou, levantando-se às pressas. Eu só estava... Eu proibi qualquer um de entrar aqui, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma emoção que fazia o ar vibrar. Proibi especificamente. Perdoe-me, Clara implorou, suas mãos ainda sujas de terra estendidas em um gesto de súplica. Eu não queria desrespeitar. É que as plantas estavam morrendo, e eu pensei. Você pensou? Ele riu, mas não havia humor ali, apenas amargura. Você não tem o direito de pensar. Você não tem o direito de tomar decisões sobre o que acontece nesta propriedade. Cada palavra era uma chicotada. Clara sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas forçou-se a mantê-las dentro. Tem razão, Vossa Graça. Vou limpar tudo e nunca mais voltarei. Ela começou a recolher as ferramentas, as mãos tremendo tanto que deixou cair a pá 2 vezes. O duque estava parado ali, observando. O silêncio era tão pesado que Clara mal conseguia respirar. — Por que você fez isso? Ele perguntou de repente, e sua voz estava diferente. Ainda tensa, mas havia algo mais ali. Confusão, talvez. Clara parou. Olhou para as flores ao redor delas. — Porque elas queriam viver. Ela respondeu simplesmente. E me pareceu cruel deixá-las morrer quando eu podia ajudar. O duque não respondeu imediatamente. Quando Clara finalmente ousou olhar para ele, viu que sua expressão mudara. Ainda havia dureza ali, mas também algo mais suave. Algo que parecia dor. Ela plantou estas rosas. Ele disse, apontando para um arbusto particularmente bonito que Clara acabara de podar. Ela disse que rosas vermelhas eram símbolo de amor eterno. Ela estava errada. Clara não sabia o que dizer. Então ficou calada. Vá, o duque ordenou finalmente. E não volte aqui. Clara assentiu e saiu correndo, mas quando olhou para trás da porta de vidro, viu que ele ainda estava parado ali, olhando para as rosas, com uma expressão no rosto que partiu algo dentro dela. Era a expressão de um homem que perdera tudo e não conseguia encontrar o caminho de volta. Naquela noite,
Pela primeira vez, Clara não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita, olhando para o teto, pensando no Duque, em como era ser tão rico, tão poderoso, e ainda assim tão profundamente infeliz, em como sua própria dor, embora real e dilacerante, parecia pequena comparada à escuridão que ela via nele. Nos dias que se seguiram, algo estranho aconteceu. O Duque começou a notá-la, não abertamente, não conversando ou sorrindo, mas Clara percebia seu olhar seguindo-a quando ela passava pelos corredores. Percebia como ele pausava quando ela entrava em uma sala para limpar. E uma vez, quando ela estava servindo o jantar, uma tarefa que normalmente cabia a Frederick, mas ele estava doente, o Duque falou diretamente com ela. "Esta sopa", ele disse, sua voz neutra. "Quem a fez?" Clara engoliu seco. "Fui eu, Vossa Graça. Se não está do seu agrado, posso." "Está boa", ele interrompeu. "Melhor do que qualquer coisa que comi em meses." Ele não disse mais nada, mas Clara sentiu algo quente se espalhar por seu peito. Um pequeno reconhecimento, um minúsculo momento de validação. A partir de então, ela começou a cozinhar todas as refeições do Duque. Não porque ele foi ordenado. Na verdade, Sr. Hortência reclamou, dizendo que essa não era função de Clara. Mas Clara insistiu. Ela descobrira algo. Cuidar, para ela, não era apenas trabalho. Era cura. E de alguma forma estranha e inexplicável, cuidar daquele homem quebrado começava a curar as rachaduras em sua própria alma. Ela fazia sopas nutritivas que ele sempre terminava, pães frescos que enchiam a mansão com um aroma que fazia até os criados mais sisudos sorrirem, sobremesas simples, pudins de baunilha, tortas de maçã, que ela deixava na biblioteca onde ele passava as noites, e lentamente, muito lentamente, ela começou a ver mudanças. O Duque não estava mais tão fechado. Ainda não sorria, mas a dureza em seus olhos suavizava às vezes. Ele começou a dar bom dia quando passava por ela. Começou a perguntar seu nome, embora já soubesse, ela tinha certeza. "Clara", ele disse uma manhã, fazendo-a quase derrubar a bandeja que carregava. "O jardim de inverno. Você pode continuar cuidando dele." Ela piscou, incrédula. "Vossa Graça?" "As flores", ele continuou, sem olhar para ela, fingindo estar absorto nos documentos em sua mesa. "Elas parecem melhores. Continue." Era uma permissão. Mais do que isso, era um reconhecimento de que ela fizera algo certo, algo bom. Clara sentiu lágrimas quererem escapar, mas engoliu-as. "Obrigada, Vossa Graça", ela murmurou, e saiu antes que ele pudesse ver como suas mãos tremiam de emoção. Os meses passaram. O outono chegou, pintando os jardins de dourado e vermelho. Clara se estabeleceu em uma rotina que, embora exaustiva, trazia uma estranha paz. Ela acordava, trabalhava, cuidava e, no final de cada dia, permitia-se alguns minutos no jardim de inverno. Ali, com as mãos na terra e o perfume das flores ao redor, ela conseguia esquecer tia Constança. Conseguia esquecer Helena e Beatriz. Conseguia esquecer a humilhação. Mas o passado, ela descobriria, nunca esquece completamente de nós. Foi em uma tarde nublada de novembro que o pesadelo voltou. Clara estava na cozinha, preparando massa para pão, quando ouviu vozes na entrada principal. Visitantes. Raros, mas não inéditos. Às vezes, nobres da região tentavam forçar a sociabilidade do Duque. Ela não prestou muita atenção até ouvir a voz. Aquela voz, aguda, autoritária, cruel. Tia Constança. Clara deixou cair a tigela que segurava. A massa se espalhou pelo chão, mas ela mal notou. Seu coração disparou. Suas mãos gelaram. A sala começou a girar. "Seria uma honra jantar com Vossa Graça", Constança estava dizendo, sua voz toda melosidade falsa. "Minha filha Helena está procurando um bom partido, e pensei que talvez..." Clara não ouviu o resto. Correu da cozinha.
Subiu as escadas de serviço, trancou-se em seu quarto. Sentou-se no chão, com as costas contra a porta, e abraçou os joelhos, tremendo incontrolavelmente. Ela estava aqui. Tia Constança estava nesta casa. Se ela visse Clara, se ela contasse ao Duque quem Clara realmente era, ou melhor, quem ela fora. Uma fracassada, uma rejeitada, lixo expulso de casa. Clara apertou o relicário contra o peito e fechou os olhos, tentando controlar a respiração. Não podia deixar Constança vê-la. Não podia arriscar perder este lugar, esta estranha paz que construíra. Ficou escondida em seu quarto o resto do dia. Quando finalmente desceu, já era noite, e Senhora Hortência olhou para ela com desaprovação. Onde você estava? O Duque perguntou por você. Estava indisposta. Clara mentiu. Desculpe. A governanta bufou, mas não insistiu. Clara passou a noite em agonia, esperando o momento em que tia Constança a reconheceria. Mas no dia seguinte, quando espiou do andar de cima, viu a carruagem partindo. Elas tinham ido embora. Por enquanto. Mas Clara sabia que voltariam. E quando voltassem, tudo o que ela construíra desmoronaria. A solução veio de uma maneira que ela nunca esperaria. 2 semanas depois, ela estava limpando a biblioteca quando encontrou uma carta aberta na mesa do Duque. Não queria ler, não era seu lugar, mas seus olhos capturaram as primeiras linhas. A viúva Montoya insiste em seu convite para jantar. Ela alega ter uma sobrinha que trabalha em minha propriedade e gostaria de visitá-la. Devo recebê-las? O mundo de Clara girou. Constança sabia. De alguma forma, ela descobrira. E agora estava usando isso para forçar seu caminho para dentro da vida do Duque, provavelmente para empurrar Helena como potencial noiva. Clara tinha que fazer algo. Mas o quê? Fugir? Para onde? Este era o único lugar onde ela tinha um teto sobre a cabeça. E mais do que isso, ela não queria ir. Não queria deixar o jardim de inverno. Não queria deixar de cozinhar para o Duque. Não queria deixar o único lugar onde por meses sentira-se quase humana. Essa noite, pela primeira vez, Clara ousou quebrar a regra mais sagrada da mansão. Bateu na porta do escritório do Duque. Entre, veio a voz dele, surpresa. Quando ela abriu a porta, o Duque ergueu os olhos dos documentos e sua expressão mudou para algo entre surpresa e leve alarme. Clara nunca, em 6 meses, ousara procurá-lo diretamente. Vossa Graça, ela começou, sua voz tremendo. Eu preciso contar algo. Ele fechou os documentos e a estudou com aqueles olhos escuros e penetrantes. Continue. E ali, de pé na frente dele, com as mãos tremendo e o coração quase saltando do peito, Clara contou tudo. Sobre seus pais mortos, sobre tia Constança e as primas cruéis, sobre os anos de humilhação de ser tratada como criada, sobre a noite da expulsão, o tapa, a chuva, sobre como chegar aos portões desta mansão mais morta do que viva. Ele ouviu em silêncio absoluto. Quando ela terminou, o silêncio se estendeu por tanto tempo que Clara achou que ele a mandaria embora imediatamente. Mas então ele falou. Por que você está me contando isso agora? Porque Clara respirou fundo. A senhora Constança descobriu que estou aqui. Ela vai vir. E vai tentar me humilhar novamente. E vai usar isso para se aproximar de Vossa Graça. E eu não quero. Sua voz quebrou. Eu não quero estragar a paz que Vossa Graça tem aqui. Então achei melhor contar a verdade antes que ela conte mentiras. O Duque se levantou lentamente. Caminhou até a janela, as mãos nas costas, olhando para a escuridão lá fora. Você tem medo dela, ele disse. Não era uma pergunta. Tenho, Clara admitiu. Ela tem o poder de me destruir com palavras. Sempre teve. Não aqui, disse o Duque, virando-se para encará-la. E pela primeira vez, Clara viu algo em seus olhos que fez seu coração pular. Não era pena. Era algo mais forte. Determinação. Enquanto você estiver sob minha proteção, ninguém terá poder sobre você. Ninguém.
Mas vossa graça. Quando ela vier, ele interrompeu. Deixe que venha. Deixe que ela tente seus jogos. Ela vai descobrir que o tempo das humilhações acabou. E quando ele disse isso, Clara viu nele o homem que comandava exércitos de criados com um aceno de mão. O duque, o nobre, o poderoso. E pela primeira vez, aquele poder estava sendo usado para protegê-la. Ela quase desmoronou ali mesmo. Obrigada, conseguiu sussurrar. Ele acenou com a cabeça, dispensando-a. Mas quando ela estava quase na porta, ele falou novamente. Clara. Ela parou. Você faz meu café todas as manhãs. Você cuida do jardim da minha esposa. Você mantém esta casa viva quando eu já a abandonei. Sua voz estava baixa, mas cada palavra atingiu Clara como um raio. Você não é uma fracassada. E qualquer pessoa que não conseguiu ver seu valor é uma tola. Clara saiu correndo antes que ele pudesse ver as lágrimas caindo. Trancou-se no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Mas eram lágrimas diferentes desta vez. Não de dor, mas de algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Gratidão, alívio e uma pequena, perigosa centelha de esperança. O jantar aconteceu 3 dias depois. Clara passou esses dias em um estado de pânico controlado. Sabia que teria que servir à mesa. Não havia como evitar. Frederic estava viajando, e ela era a única que o duque confiava para servir suas refeições. Teria que encarar tia Constança, teria que olhar para Helena e Beatriz. Preparou-se da melhor forma que podia. Vestiu o uniforme mais limpo e bem passado. Pendurou o relicário sob a blusa, escondido. Amarrou o cabelo tão apertado que doía. Respirou fundo e convenceu-se de que podia fazer isso. Quando desceu para o salão de jantar, já estavam todos lá. Tia Constança, radiante em um vestido azul, escandalosamente caro. Helena, linda e sorridente, claramente em seu melhor comportamento de noiva em potencial. E Beatriz, olhando entediada, mas elegante. Nenhuma delas notou Clara inicialmente. Estavam todas focadas no duque, que estava sentado à cabeceira da mesa com uma expressão de educada indiferença. Foi quando Clara se aproximou com a bandeja de entrada que Helena a viu. Clara! A voz dela foi quase um guincho. Clara! O salão inteiro ficou em silêncio. Clara sentiu cada par de olhos virando para ela. Manteve a cabeça erguida, forçando suas mãos a não tremerem enquanto colocava os pratos. É você! Helena riu, aquele riso cruel que Clara conhecia tão bem. Olhe, mãe, é a Clara! Nossa prima indigente agora trabalha como criada para o duque. Constância ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada e estudou Clara com olhos frios. Bem, bem, parece que você finalmente encontrou seu lugar apropriado no mundo. Uma criada, disse Beatriz, balançando a cabeça em falsa piedade. Quem diria? Clara forçou suas mãos a permanecerem firmes, colocou o último prato e estava prestes a recuar quando Constança falou novamente. Diga-me, vossa graça. Ela disse, virando-se para o duque com um sorriso que era puro veneno disfarçado de doçura. Você sabia que Clara aqui é na verdade de sangue nobre? Embora se comporte como uma criada? Fascinante, disse o duque. Sua voz tão plana que Clara não conseguiu ler se ele estava interessado ou entediado. Continue. Oh, é verdade. Helena se inclinou para a frente, animada. Ela sempre amara ter uma audiência. Nossos pais a acolheram depois que os dela morreram. Ela devia ter gratidão, mas ao invés disso sempre foi problemática. Preguiçosa, desagradecida. Quebrava coisas, acrescentou Beatriz. Nunca conseguia fazer nada direito. Eventualmente, Constança continuou, suspirando como se a memória a afligisse. Tivemos que tomar a decisão difícil de libertá-la. Para seu próprio bem, entendem? Ela precisava aprender a se sustentar. Clara apertou os punhos com tanta força
que suas unhas cravaram nas palmas. Libertá-la. E palavra bonita para jogá-la na rua sob chuva. É isso? Perguntou o Duque, ainda com aquela voz neutra. Bem, Constança pareceu momentaneamente incerta. Esperava mais reação. Sim, só achei que Vossa Graça deveria saber o tipo de pessoa que emprega. Entendo. O Duque pegou seu copo de vinho, dando um gole lento. E vocês vieram aqui hoje por quê, exatamente? Helena corou ligeiramente. Minha mãe mencionou que Vossa Graça poderia se beneficiar de companhia apropriada. Alguém de boa família para me caçar como marido? O Duque interrompeu, e agora havia um toque de algo afiado em sua voz. Seja honesta, senhorita. Helena gaguejou, mas Constança se recuperou rapidamente. Vossa Graça é direto. Admiro isso. Sim, uma filha jovem, linda, de boa família. Seria um excelente partido. Sem dúvida, disse o Duque. Depois virou-se para Clara, que ainda estava ali, congelada. Clara, traga o próximo prato. Era uma desmissão. Uma chance de escapar. Mas quando Clara se virou, Constança não conseguiu resistir a mais um golpe. Pobre Clara, ela disse, alto o suficiente para que todo o salão ouvisse. Imagino que seja humilhante para você servir enquanto está na companhia de pessoas que costumavam ser sua família. Mas suponho que você se acostumou com a humilhação, não foi? Algo quebrou. Clara parou. Virou-se lentamente. E quando falou, sua voz estava baixa, mas absolutamente firme. A humilhação, disse ela, foi viver sob seu teto. A humilhação foi suportar anos de crueldade disfarçada de caridade. A humilhação foi acreditar, mesmo por um momento, que pessoas como vocês fossem família. Constança ficou de boca aberta. Helena pareceu escandalizada. Beatriz ficou pálida. Como ousa, começou Constança, servir nesta casa. Clara continuou, e agora havia lágrimas em seus olhos, mas também força em sua voz. É a maior honra que já tive, porque aqui ninguém me trata como lixo. Aqui meu trabalho tem valor. Aqui sou vista. Chega! Berrou Constança, levantando-se. Vossa Graça não vai tolerar que uma criada me fale assim. Foi então que o Duque também se levantou. E quando lhe ficou de pé, todo o salão pareceu diminuir. Sua presença encheu o espaço, comandou a tensão. A senhora está certa, ele disse calmamente. Não vou tolerar que ninguém fale assim com você em minha casa. Constança sorriu, triunfante. Mas também, continuou o Duque, não vou tolerar que você fale assim com ela. O sorriso de Constança morreu. O Duque caminhou até onde Clara estava, e ela prendeu a respiração. Ele parou tão perto que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Você usa um relicário, ele observou, apontando para o pequeno volume que formava sob sua blusa. Posso vê-lo? Clara piscou confusa. Vossa Graça? Por favor. Com mãos trêmulas, Clara puxou o relicário de sob a blusa. O medalhão de prata balançou na corrente fina. O Duque o pegou delicadamente entre os dedos e, com cuidado, abriu o fecho. Dentro, como sempre, estava o retrato desbotado dos pais de Clara. Mas havia outra coisa também. Algo que Clara nunca notara, gravado no interior da tampa do medalhão. Um símbolo. Um brasão tão pequeno que era quase invisível. O Duque ficou completamente imóvel. Seu rosto empalideceu. Onde você conseguiu isso? Sua voz estava rouca. Foi de minha mãe. Clara respondeu, confusa pelo súbito interesse. É tudo que tenho dela. Qual era o nome de sua mãe? Isabela. Isabela de Montoya, antes de casar. O Duque fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia algo neles que Clara nunca vira antes. Reconhecimento, espanto e algo que parecia dor. Isabela de Souza, ele corrigiu suavemente. Ela voltou ao nome de solteira depois de casar?
Sim, como era a tradição em sua família. Por quê? O duque virou-se para Constança, e sua expressão era agora de pura fúria controlada. Você, ele disse, cada palavra cortante como vidro, roubou de uma criança órfã sua herança. Tratou a filha de Isabela de Souza como criada. Humilhou uma jovem cujo sangue é mais nobre que o seu jamais será. Constança ficou lívida. Vossa Graça, eu não entendo. Isabela de Souza, o duque continuou, sua voz agora ecoando pelo salão, era prima de segundo grau de minha falecida esposa. Ela esteve nesta mansão muitas vezes quando eu era jovem. E este relicário, ele ergueu o medalhão para que todos vissem, carrega o brasão de minha família. Foi dado a Isabela por minha mãe, como presente pela amizade que dividiam. O silêncio no salão era absoluto. A filha de Isabela, disse o duque, virando-se para Clara, está sob minha proteção. E qualquer pessoa que tenha causado dor a ela, causou dor à memória de alguém que minha família amava. E então, diante de todos, o duque Alejandro de Valcárcel fez algo inimaginável. Ele se ajoelhou. Não completamente. Não era súplica. Mas ele se inclinou, pegou a mão de Clara e beijou seus dedos com uma reverência que fez lágrimas finalmente rolarem por seu rosto. Perdoe-me, ele disse, tão baixo que apenas Clara podia ouvir, por não ter visto antes quem você realmente era. Vossa Graça, Clara sussurrou, sua voz quebrada. Você me salvou quando ninguém mais o faria. Não há nada a perdoar. Quando ele se levantou, virou-se para Constança e suas filhas, que estavam todas pálidas como fantasmas. Saiam, ele ordenou. Saiam de minha casa e não voltem nunca mais. E se eu ouvir que vocês se aproximaram de Clara novamente, vou usar cada grama de minha influência para destruir o que resta de sua posição social. Constança tentou protestar, mas uma olhada para a expressão do duque fez suas palavras morrerem na garganta. Helena e Beatriz já estavam se levantando, claramente apavoradas. Elas saíram em silêncio. Clara as ouviu subir na carruagem. Ouviu as rodas se afastando. E quando o som finalmente desapareceu, ela desmoronou. Suas pernas cederam. Se o duque não a tivesse pegado, ela teria caído. Ele a segurou firmemente, e pela primeira vez em meses, em anos, Clara se permitiu chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas e escondidas, mas soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo, liberando anos de dor comprimida. Eu tenho você, ele murmurou, e sua voz estava diferente, mais suave, quase terna. Eu tenho você, e ninguém vai machucá-la novamente. E naquele momento, segura em seus braços, Clara acreditou nele. Os meses que seguiram foram os mais estranhos da vida de Clara. A revelação sobre sua conexão com a família do duque mudou tudo e simultaneamente nada. Ela continuou trabalhando, não porque precisasse. O duque deixara claro que ela era de fato uma hóspede de honra agora, mas porque ela queria. O trabalho lhe dava propósito, o cuidado lhe dava paz. Mas agora, as coisas eram diferentes. O duque começou a jantar com ela. Conversas pequenas no início, sobre o jardim, sobre o clima. Depois, conversas mais profundas, sobre perda, sobre dor, sobre como continuar vivendo quando parece que a vida acabou. Clara descobriu que sob toda aquela armadura de frieza, Alejandro era profundamente solitário. Ele falou sobre sua esposa, não com a reverência dolorosa de antes, mas com uma lembrança mais suave. Ele a amara, sim, mas tinha estado sozinho por tanto tempo que esquecera como era se conectar com alguém. E Clara? Clara descobriu que estava se conectando com ele de maneiras que a assustavam e a emocionavam ao mesmo tempo. Havia a manhã em que ela o encontrou no jardim de inverno, olhando as rosas que ela cultivara. Elas são bonitas, ele disse quando ela se aproximou. Sua esposa tinha razão. Clara respondeu gentilmente. Rosas vermelhas são amor eterno. Só que o amor não precisa ser apenas romântico. Pode ser memória.
Pode ser gratidão. Ele a olhou por um longo momento. Você é sábia além de sua idade. Sou apenas alguém que aprendeu a encontrar significado na dor. Havia a noite em que ela o encontrou na biblioteca, cercado por documentos e parecendo exausto. Você precisa dormir, Vossa Graça. Alejandro, ele corrigiu. Quando estamos sozinhos, você pode me chamar de Alejandro. O nome soou estranho em sua língua. Íntimo, perigoso, mas também certo. Alejandro, ela repetiu suavemente. Você precisa descansar. Ele sorriu. Realmente sorriu. Pequeno, mas genuíno. Quando você se tornou minha cuidadora? No momento em que você me deu um motivo para me importar. E havia aquela tarde chuvosa quando Clara estava tocando piano no salão de música. Um instrumento que ela aprendera secretamente, ouvindo as aulas de Helena anos atrás. E ele apareceu na porta. Eu não sabia que você tocava. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, ela disse, parando de tocar. Então me conte, ele pediu, sentando-se ao lado dela no banco. Me conte tudo. E ela contou. Sobre sua infância feliz antes da morte de seus pais. Sobre sua mãe que amava música e jardinagem. Sobre seu pai que lhe ensinara a ler e escrever. Sobre sonhos que ela tivera e abandonara. Sobre medos que ainda carregava. E ele ouviu, realmente ouviu. E quando ela terminou, ele compartilhou suas próprias histórias. Sobre uma juventude sob pressão de expectativas. Sobre um casamento arranjado que se tornou amor real. Sobre a culpa de ter sobrevivido quando sua esposa e filho não sobreviveram. Foi em uma dessas conversas que Clara finalmente entendeu. Eles estavam salvando um ao outro. Ele a salvara da ruína física. Ela o estava salvando da ruína emocional. E em algum lugar nesse processo de cura mútua, algo mudou. Clara não podia nomear o momento exato. Talvez tenha sido quando ela olhou para ele uma manhã e percebeu que seu coração acelerava. Talvez tenha sido quando ele tocou sua mão ao passar uma xícara de chá, e o toque permaneceu por um segundo mais do que o necessário. Talvez tenha sido quando ela o encontrou olhando para ela, através da sala, e viu em seus olhos algo que a fez corar. O que quer que fosse, estava lá, inegável, assustador, maravilhoso. Mas Clara tinha medo de nomear, porque o que ela sentia era impossível. Ele era um duque. Ela era o que era ela realmente. Uma órfã, uma ex-criada, alguém sem posição real na sociedade. Foi Senhora Hortência quem finalmente forçou a questão. Ele está apaixonado por você, a governanta disse calmamente um dia, fazendo Clara deixar cair a bandeja que segurava. O quê? Não, eu sou, ele é. Ele olha para você como um homem que acordou de um longo inverno e viu a primavera pela primeira vez. Senhora Hortência continuou, implacável. E você olha para ele do mesmo jeito. Então vou lhe fazer uma pergunta, menina. O que você vai fazer sobre isso? Clara não tinha resposta. Mas a resposta veio de qualquer maneira, de uma forma que ela nunca esperaria. Foi um baile. O primeiro que o Duque concordara em sediar em 5 anos. Uma celebração de primavera que a sociedade local insistira que ele realizasse. Clara não esperava comparecer. Ela ainda era, tecnicamente, parte do pessoal. Mas Alejandro insistiu. Você é minha convidada de honra, ele disse. Por favor, venha. Ela não tinha roupa apropriada, é claro, mas Senhora Hortência revelou-se ter um talento secreto para a costura, e com a ajuda de Maria e Isabel, criaram um vestido que fez Clara chorar quando o viu. Era simples, azul claro, sem muitos enfeites, mas a fazia sentir bonita pela primeira vez em anos. Quando ela desceu as escadas na noite do baile, Alejandro estava esperando o saguão. E quando ele a viu, parou completamente. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, e depois, lentamente, ele sorriu. Um sorriso real, completo, que transformou seu rosto inteiro.
Clara, ele disse, sua voz rouca. Você está radiante. Ela corou, descendo os últimos degraus. É demais? Posso trocar? Não, ele interrompeu, pegando sua mão. É perfeito. Você é perfeita. O baile foi um turbilhão. Música, dança, conversas. Clara estava aterrorizada no início, mas Alejandro nunca deixou seu lado. Ele a apresentou como Senhora Clara de Souza, honrada convidada de minha casa. Alguns dos presentes olharam com curiosidade, alguns com desdém. Mas a presença protetora dele ao lado dela manteve todos educados. E então, no meio da noite, eles dançaram. Foi uma valsa lenta. Alejandro a guiou pela pista de dança com uma graça que a surpreendeu. E enquanto rodopiavam, ele se inclinou e sussurrou. Posso lhe dizer um segredo? Sim, eu não queria dar este baile, mas agora estou grato por ter dado, porque me deu uma desculpa para segurar você assim. O coração de Clara parou. Bom, eu sei que não deveria, ele continuou, sua voz baixa e intensa. Eu sei que há 1000 razões pelas quais é inadequado. Mas, Clara, eu não consigo mais fingir que você não significa tudo para mim. Lágrimas picaram os olhos dela. Você também significa tudo para mim, mas... Sem mas, ele interrompeu gentilmente. Não esta noite. Esta noite apenas dance comigo, e deixe-me pretender que o resto do mundo não existe. Então ela dançou, e por uma noite mágica, eles foram apenas Alejandro e Clara. Não duque e criada, não nobre e órfã. Apenas 2 corações quebrados que de alguma forma encontraram cura um no outro. A música terminou. Os convidados começaram a partir, e quando o último saiu, Alejandro pegou a mão de Clara. Venha, ele disse. Há algo que eu quero lhe mostrar. Ele a levou ao jardim de inverno. Sob a luz do luar que entrava através do vidro, as flores que ela cultivara brilhavam prateadas. E ali no centro, ele se virou para encará-la. Eu não sei como fazer isso, ele começou, e Clara viu vulnerabilidade real em seus olhos. Não sei como me abrir novamente depois de ter me fechado por tanto tempo, mas quando estou com você, quero tentar. Quando estou com você, sinto que posso respirar novamente. Alejandro, Clara sussurrou, sua voz tremendo. Eu sou apenas... Você é Clara, ele interrompeu. E isso é tudo o que você precisa ser. Você é bondosa, é forte, é linda de uma maneira que não tem nada a ver com aparência. Você me lembra do que significa estar vivo. Ele pegou ambas as mãos dela. Eu sei que é cedo, eu sei que há coisas a resolver. Mas, Clara, eu gostaria, se você me permitisse, eu gostaria de cortejá-la, apropriadamente, com a intenção de, um dia, se você me aceitar, fazer de você minha esposa. O mundo de Clara parou. Você quer casar comigo? Mais do que qualquer coisa, ele respondeu simplesmente. As lágrimas finalmente transbordaram, mas eram lágrimas de alegria. Pura, inacreditável alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. E quando ele a beijou, suave e reverentemente sob a luz do luar, Clara finalmente entendeu o que era ser vista, ser valorizada, ser amada, não por sua posição, não por sua riqueza ou beleza, mas por quem ela era. E isso, ela percebeu, era mais precioso do que qualquer ouro. A notícia do noivado causou escândalo, é claro. A sociedade zunfa com fofocas. Como o Duque de Valcárcel podia se casar com uma ex-criada? Sim, ela era tecnicamente de sangue nobre, mas mesmo assim, era inadequado. Alejandro não ligou. Ele anunciou o noivado publicamente, sem vergonha ou hesitação. E qualquer pessoa que ousasse questioná-lo em sua presença era rapidamente silenciada por um olhar gelado. Os meses do noivado foram os mais felizes da vida de Clara. Alejandro a cortejava com a seriedade de um homem que descobrira um tesouro precioso. Passeios pelo jardim, jantares à luz de velas, conversas que duravam até as primeiras horas da manhã, e Clara florescia. Sob sua atenção e cuidado, ela se tornou mais confiante, mais radiante.
começou a acreditar que merecia a felicidade que estava recebendo. Mas o passado, é claro, sempre exige seu último tributo. Uma semana antes do casamento, uma carta chegou. Era de Constança. Alejandro a leu primeiro, e quando terminou, seu rosto estava pálido de fúria. Ela ousa, ele murmurou. Ela realmente ousa. O que é? Clara perguntou, o medo subindo em sua garganta. Ela está tentando chantagem, Alejandro explicou, amassando a carta com força. Diz que vai espalhar mentiras sobre você, que vai dizer que você seduziu os criados, que roubou dela, que é moralmente corrupta. A menos que eu pague por seu silêncio. Clara sentiu-se enjoada. É claro que Constança não simplesmente deixaria as coisas irem. Ela tinha que tentar extrair um último lucro de sua miséria. O que vamos fazer? Ela perguntou, sua voz pequena. Alejandro a puxou para seus braços. Vamos fazer nada. Ela pode espalhar todas as mentiras que quiser. Todos que importam sabem quem você realmente é. E quanto ao resto, que pensem o que quiserem. Eu não vou dar a ela o poder de nos afetar. Mas e se as pessoas acreditarem? Então, essas pessoas não merecem estar em nossas vidas. E ele estava certo. Constança espalhou suas histórias. Algumas pessoas acreditaram, algumas se afastaram. Mas muitas mais, aqueles que realmente conheciam Clara, nos meses desde que ela se tornara parte visível da vida do Duque, defenderam-na. E o mais importante, Alejandro permaneceu inabalável. O casamento aconteceu em uma manhã de primavera. Foi pequeno. Apenas amigos próximos e membros leais da casa. Sem pompa excessiva. Sem ostentação. Mas quando Clara caminhou pelo corredor vestida de branco, com flores do jardim de inverno em seu cabelo, e viu Alejandro esperando por ela com lágrimas em seus olhos, ela soube. Este era seu final feliz. Não porque ela se casara com um duque, não porque agora tinha riqueza ou posição, mas porque encontrara alguém que a via, que a valorizava, que a amava não apesar de suas feridas, mas incluindo elas. Quando eles trocaram votos, ela tocou o relicário que agora pendia sobre seu vestido de noiva. O relicário que a salvara, que revelara sua verdadeira identidade, que conectara seu passado ao seu futuro. E quando Alejandro a beijou como sua esposa, Clara finalmente permitiu-se acreditar. As humilhações haviam terminado. O sofrimento tinha propósito. A dor levara à cura. E ela, a garota que fora expulsa na chuva, sem nada além de trapos e um medalhão, agora era duquesa. Não porque se casara com poder, mas porque descobrira seu próprio poder. O poder de sobreviver, de cuidar, de amar, mesmo quando tudo lhe fora tirado. E naquela verdade, ela finalmente encontrou paz. Epílogo. 5 anos depois. O jardim de inverno estava mais bonito do que nunca. Rosas de todas as cores floresciam. Jasmins perfumavam o ar. E no centro, em um pequeno jardim de brinquedos que Clara criara, 2 crianças riam. Cuidado, Nicholas! Clara chamou, vendo seu filho de 4 anos escalar um pouco alto demais na trepadeira. Ele está bem, Alejandro disse, aparecendo atrás dela e envolvendo-a em seus braços. Você se preocupa demais, e você se preocupa de menos. Ela retorquiu, mas estava sorrindo. Sua filha, Isabela, nomeada em homenagem à mãe de Clara, correu até eles com um punhado de pétalas de rosa. Olhe, mamãe, fiz confete. Clara se agachou, pegando a menina no colo. Lindo, meu amor. Mas vamos deixar algumas flores nas plantas, sim? Alejandro riu, e o som encheu o jardim. Ele ria muito agora. Tão diferente do homem de pedra que Clara conhecera naquela noite chuvosa anos atrás. Você está feliz? Ele perguntou suavemente,
enquanto observavam as crianças brincarem. Mais do que eu poderia imaginar, Clara respondeu honestamente. E você? Todos os dias, ele disse, beijando sua têmpora. Todos os dias agradeço que você apareceu em meus portões. Clara tocou o relicário, agora em uma corrente mais fina e elegante, mas ainda sempre em seu pescoço. Eu também. Notícias chegavam ocasionalmente sobre tia Constança. Aparentemente, sua tentativa de chantagem fora desastrosa. A sociedade a rejeitara. Suas riquezas diminuíram. Helena e Beatriz casaram-se com homens de recursos modestos, suas belezas não sendo suficientes para atrair os ricos maridos que esperavam. Clara não sentiu prazer com suas desgraças, nem raiva, apenas paz. Elas não tinham mais poder sobre ela. Nunca teriam novamente. Ela construíra uma vida nova, uma vida boa, uma vida cheia de amor, risadas e propósito. E quando deitava sua cabeça no travesseiro todas as noites, ao lado do homem que a amava incondicionalmente, Clara sussurrava uma pequena prece de gratidão, pela tempestade que a trouxe até ali, pela dor que a fortaleceu, pela humilhação que a ensinou dignidade e pela jornada que, por mais escura que tenha sido, levou-a até a luz. Porque no final, a garota humilhada como criada descobriu algo que nenhuma quantidade de crueldade poderia tirar: seu próprio valor inestimável. E nisso, ela encontrou não apenas um final feliz, mas um começo verdadeiramente feliz. Fim.